Olá, queridos amigos da Rádio Rio de Janeiro. É com grande alegria que damos início a mais um programa Educar para Crescer. Desejamos a todos vocês votos de muita paz e saúde. Amigos, hoje o dia é muito especial, porque nós estamos recebendo em nosso programa o nosso querido amigo Paulo Baica, presidente da Associação Espírita Obreiros do Bem, e nós vamos conversar sobre Chico Xavier. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, Sheila. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Obrigado aos queridos amigos da Rádio Rio de Janeiro. Muito bom estarmos aqui, todos juntos. E sempre, viu, receber você no nosso programa, e ainda mais para conversar sobre Chico Xavier, não é? Sobre os lindos casos que nos emocionam tanto. E antes da gente começar, então, o programa, você trouxe uma leitura para a gente dar início? Sheila, como nós já referimos nos nossos programas anteriores aqui, né? No dia 22 de 9 de 1937, Chico Xavier esteve lá na Associação Espírita Obreiros do Bem para ver as obras do hospital psiquiátrico que naquela época a gente estava construindo. E aí, Pedro de Alcântara, através de Chico, psicografou esse poema, Aos Obreiros do Bem. Operários do bem e da amizade, Deus abençoe a Santa Eucaristia, esse instante de luz e de alegria, iluminando a paz que nos invade. Devotados obreiros da bondade, se a hora é de amargura e de agonia, prossigamos no esforço da harmonia, da doutrina sublime da verdade. Meu Deus, que os missionários desse tempo possam testificar em tudo o exemplo de renúncia, de amor, de vida e luz. Sede felizes, caros companheiros, laborando no bem dos brasileiros, sobre a paz do Evangelho de Jesus. Então, esse foi o poema que Pedro de Alcântara Espírito ditou através do médium Chico Xavier. E só para lembrar, em Parnaso de Além Túmulo, né, o primeiro livro do Chico, existem nove poemas de Pedro de Alcântara. Nossa, que beleza! 9 poemas de Pedro de Alcântara, Paulo. E, Paulo, falando em Pedro de Alcântara, como é que ficou a obra para a reconstrução da encosta? Conseguiram terminar a obra? Como é que ficou? Sheila, nessa semana eu tive uma reunião com um engenheiro responsável pelas obras e só falta aumentar o diâmetro de alguns canos para que a gente não tenha problema. A obra está praticamente concluída. E a gente agradece a todos, porque aquela proposta de R$90 mil, nós conseguimos praticamente os R$90 mil. Nossa, Paulo, que beleza! Graças aos amigos, colaboradores. Que bom, a gente agradece também, viu? A gente que agradece tanto vocês. Que bom, Paulo. 12º seu, Márcia Cupelo, os seus de Teresópolis, Petrópolis, Cristiane Drux, lembra? Nossa querida amiga Cristiane Drux, mentora que começou, não é? Elaborar essa rede do bem, né? E aí, né, ao CERJ, à Rádio Rio de Janeiro, a você e a tantos e tantos amigos, a gente, né, citar, aqui a gente acaba esquecendo tantos e tantos amigos que nos ajudaram, que colaboraram conosco, associados efetivos, etc, etc. Muito obrigado por tudo. Conseguimos. Que bom! Amigos ouvintes, olha que notícia boa, a gente agradece a todos os ouvintes, internautas. Eu que agradeço a todos. Não é? Dessa obra importante, né, que é onde fica ali o Hospital Psiquiátrico Pedro de Alcântara, não é? E as três instituições que estão ligadas à Associação Espírita Obreiros do Bem, não é? Então, importante isso, Paulo. Que bom, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Espero que na semana que vem já esteja, né,
tudo liberado, só estou esperando o laudo do engenheiro para passar para vocês aí a arrecadação e o laudo. Se Deus Ai, que para beleza, todos estamos vocês. felizes. E eu E, agradeço muito a oportunidade que você nos deu, né? eu que Tanto a mim como agradeço. a Cristiane Nossa, Drux também, que nós fizemos até uma entrevista aí no seu programa. sim. Muito Pelo CERJ também, aquela live, não é? Nossa, exatamente. foi um sucesso Uma aquela causa live, nobre foi não é? fantástica. Uma causa nobre, foi muito bom mesmo, que Muito bom. bom. E falando em Pedro de Alcântara, nós gostaríamos de convidar os ouvintes, né, os nossos amigos internautas da Rádio Rio de Janeiro, quem não assistiu a entrevista que nós fizemos com o Paulo sobre lindos casos de Pedro de Alcântara, falando também sobre a biografia de Pedro de Alcântara. Gente, vale a pena assistir, né, Paulo? Porque que entrevista bacana, que história, que homem espetacular que foi o nosso querido imperador Pedro de Alcântara, Dom Pedro II. Foi interessante aquela entrevista, porque foi antes de uma obra de ficção, porque a nós não tem nada a ver, né, com a figura do Pedro de Alcântara, de Pedro II, e realmente ali na entrevista você nos proporcionou meios para que a gente colocasse as obras, o grande vulto, o grande espírito que é o Pedro de Alcântara, mentor de várias casas espíritas, inclusive Mentor de mentor de várias casas espíritas. E nós citamos vários livros também, então, para quem quiser conhecer com certeza. Esse grande homem, não é? Que foi Dom Pedro II, Pedro de Alcântara, vale a pena assistir a entrevista. Muito Graças bom. a Deus, né? Graças a Deus. A aceitação, né? Foi ótimo. Graças a Deus. E as pessoas tinham curiosidade de saber realmente sobre o Pedro de Alcântara. Curiosidade, sim. E o interessante é que nos chats as pessoas colocavam, mas ele fez isso também, fez aquilo, né? Reflorestou a Floresta da Tijuca, e sempre coisas assim positivas da vida de Pedro de Alcântara. Muito importante. E, Paulo, então, como tema de hoje, não é? Que a gente vai conversar sobre o querido Chico Xavier. Vamos contar algumas histórias de Chico. Então, eu vou deixar com você para trazer um primeiro caso, uma primeira história, uma história assim que te emocionou do nosso querido Chico Xavier. Ô, Sheila, era interessante que no Núcleo Espírita Universitário, né, nós fazíamos 2 reuniões semanais, e nessas reuniões a gente sempre contava um caso de Chico Xavier. É um exemplo, né? A simplicidade, humildade, amor e caridade. E lá nas quintas-feiras, na Associação Espírita Obreiros do Bem, a gente tinha reunião pública com predominância lá das nossas assistidas, e a gente contava vários casos, e depois elas escolhiam um que no final do ano a gente levava para ver, olha só, isso para motivá-las, quais foram os casos que mais emocionaram as nossas assistidas e o público que comparecia nas reuniões lá de quinta-feira à tarde, tá? Então, teve assim vários e vários casos, a gente fica assim muito emocionado, porque eu posso até selecionar aqui alguns que elas escolheram. Que legal, ótimo. Por exemplo, teve o caso de um cego, um deficiente visual, que saiu de um interior e foi para Pedro Leopoldo, esmolar. Quando chegou em Pedro Leopoldo, ele foi passar por um viaduto, e quem o conduziu nesse viaduto? Um bêbado. Só que aí o bêbado descuidou desse deficiente visual e ele caiu do viaduto, de uma altura considerável. E o que os moradores de Pedro Leopoldo fizeram? Pegaram esse senhor e levaram para o Chico Xavier tomar conta. E o Chico Xavier, então, alugou um cômodo para tratar desse deficiente visual que estava muito ferido. E colocou no jornalzinho de Pedro Leopoldo, que era um jornal que circulava semanalmente, que estava precisando de ajuda de católicos, de ateus, de evangélicos, de espíritas, quem pudesse ajudá-lo a tomar conta
desse senhor, ele aceitava. Passou uma semana e nada. Na semana seguinte, ele coloca novamente lá no jornalzinho. E aí apareceram duas meninas, duas moças, e falaram: seu Chico, nós viemos aqui para ajudar o senhor, mas o senhor deve ter ouvido falar de nós somos meretrizes, nós trabalhamos à noite. E o Chico Xavier falou assim: minha filha, seja bem-vinda, né? Vocês estão aqui com esse amor, com essa caridade, venham nos ajudar. Só que antes de começar o curativo, os cuidados, e antes que o Chico saísse para trabalhar, eles faziam uma prece. E as meninas foram ficando envolvidas nessa prece. Aquele deficiente visual foi melhorando, até que um dia ele melhorou e as meninas então falaram para o Chico: seu Chico, olha só, nós não queremos mais voltar para a nossa antiga vida. O que o senhor pode fazer por nós? Nós aqui fazendo o culto do Evangelho no lar, essa prece, nós fomos tão envolvidas. E o Chico então escreve para amigos de Belo Horizonte, recomendando essas meninas para que trabalhasse com eles. Uma foi trabalhar como governanta e a outra fez o curso de técnica de enfermagem. E sempre que podiam, iam visitar o Chico Xavier. Olha. Agradecidas pela oportunidade que tiveram. Ai, que bacana, né? Não é muito bonito. Tem uma história também quando ele era jovem, com o pai dele, né? Também envolvendo as moças. Que o pai do Chico, muito preocupado, porque o Chico ainda não havia tido contato com moças, né, com mulheres, pediu um amigo para que o levasse na zona do Meretrício. Quando o Chico chegou na casa das meninas, as meninas viram e falaram assim: meu Deus do céu, é Chico Xavier que está aqui. Vamos fazer uma roda de oração. E aí reuniram as cadeiras, se ajoelharam e começaram a orar. E pediram depois que Chico desse o passo em cada um. E diz o Marcel que, para a decepção daqueles homens que estavam ali, né, e falaram: olha, com o Chico aqui não tem mais jeito, a noite para nós acabou. E foram embora e se transformou numa noite de preces, de oração. Lindo, né? Muito lindo. Muito bacana. Tem uma cena do filme dele, né, que foi feito sobre a vida de Chico Xavier, que aparece essa cena. Aparece essa cena. Muito legal. O interessantíssimo sobre essas meninas, né, as meretrizes, que uma vez Chico Xavier teve um problema muito sério numa perna. E a perna dele inchou muito. E aí ele pediu ajuda a Bezerra de Menezes e tudo, preces, e nada da perna do Chico desinchar. E um dia ele indo de charrete, lá para a Fazenda Modelo, quando passa em frente da zona do Meretrício. E 3 garotas chegaram e falaram assim: seu Chico, por favor, venha até aqui. E o pessoal da charrete já viu, né? Começou aquela colação. Aí, Chico. Aí o Chico desceu. E quando chegou na casa das meninas, ele notou que existia uma bacia cheia d'água, uma cadeira. E elas disseram para ele: seu Chico, mergulhe a sua perna aqui nessa bacia de água, enquanto uma de nós vai dar o passe no Senhor e a outra vai orar. Olha que coisa linda. E o Chico Xavier sentiu que aquela que estava, né, banhando a sua perna, ele sentiu que estava saindo dali como se fossem fluidos escuros que estava passando para a bacia. Olha só, aqueles fluidos, e a bacia foi ficando com a água escura. 3 dias desse tratamento, Chico Xavier ficou curado. Olha. Coisa linda, né? Nós vimos a caridade, o amor ao próximo, né? E como o Chico aceitava, como o Chico convivia. Exemplo de Jesus, né? Que aceitava a todos, né?
Maria de Magdala, Exemplificação, mulher adulta, era não é? fantástico, né? É. Grandes vultos. Paulo, você conheceu o Chico pessoalmente? Teve essa alegria? Porque eu não Pois é, tive, Paulo. Não conheci o pois é. Chico. Eu tinha uma audiência marcada com o Chico para resolver um problema naquela época do Hospital Pedro de Alcântara. Sei. Só que eu estava em Bom Jesus do Itabapuana. E aí estava de carro, iria para o Rio de Janeiro, viria aqui para o Rio de Janeiro e depois iria para Uberaba. Quando estava saindo de Bom Jesus, sofri um acidente de carro. Ah, meu Deus. E não pude comparecer, obviamente, fiquei muito ferido, não pude comparecer a um encontro com Chico Xavier. Ai, Isso Paulo. me entristeceu Tem muito, muitos anos, irmão. O Chico muitos anos, já desencarnou há muito tempo, né? muitos anos. Caramba. E aí, um grande amigo meu, Ah, vou citar o nome dele aqui, Leonardo Galileu Ramos Meireles, que ele hoje é presidente do Centro Espírita, Grupo Espírita da Fé, por orientação de Chico Xavier, aos pais do Leonardo, puxa. ele foi visitar o Chico. E quando chegou lá, acho que ele relatou a minha situação, porque É. não pude comparecer, o Chico Xavier mandou 1 litro de água, remédios para mim, remédios. Gente, olha isso. Essa água tinha um perfume de rosas. E o Chico falava: o Paulo coloca um pouquinho no cálice e 3 vezes por dia ele vai beber essa água. Quando Homeopatia. estiver, né, acabando, ele completa com a água filtrada. E quem disse que eu Paulo. queria que essa água acabasse? Eu Até que também não ia querer que acabasse. Até que um dia o cheiro foi diminuindo, né? Eu fiquei curado. Você ia colocando a água durante um período o perfume ainda mantinha. Permaneceu, Nossa, permaneceu. E aqui eu queria, que já que legal. estou falando do meu amigo Leonardo, Ah, eles têm no YouTube Família Meireles e Chico Xavier. Vale a pena assistir. ai, Porque que bacana. Ele também conta casos também do Chico? ele conta casos e a família, o pai e a mãe do Ah, Leonardo e dos irmãos, né, frequentaram muito lá em Uberaba e conheceram muito o Chico. E tanto assim que o Chico orientou para a criação, para a fundação desse centro espírita. que Não bacana. vou contar o caso, porque Repete vocês para a vão ver no gente, então. YouTube. Família Família Meirelles Meireles e Chico Xavier. e Chico Xavier no Meu YouTube. Ah, grande fica a abraço para o meu dica. amigo Leonardo e para os Ah, irmãos. um abraço para ele. Vou assistir esse canal do YouTube também, viu? Vale a pena, vale a pena. Dizem, né, Paulo, que o Chico ele magnetizava a água, ela ficava com perfume, né, de flores, uma Perfeitamente. beleza o perfume, e às vezes ela parecia que fervia, e às vezes ela mudava um pouco de tonalidade, ela ficava meio opaca. Então, eram vários tipos de efeitos físicos que ele provocava sobre a água. Um De excelente médio, impressionar, né? O maior médio que nós já tivemos. não E falar é? em É, água, se nós tivermos tempo, eu gostaria de falar temos. sobre a água da paz, né? Ah, pode falar. Em torno da mediunidade, improvisam-se ao redor do Chico acesas discussões. É, não é, viu, não viu. A gente sabia como é que, né, as pessoas, É, né, tratavam até o Chico. Imagina é. quando ele publicou o Nosso Lar. E o Nossa. médium sofria, por vezes, longas irritações a fim de explicar sem ser compreendido. Por isso, a hora da prece, achava-se quase sempre desanimado e aflito. Certa feita, o espírito de Dona Maria João de Deus, a mãe dele A desencarnada, mãe dele. É. compareceu e aconselhou-lhe: meu filho, para curar essas inquietações, você deve usar a água da paz. O médium satisfeito
procurou medicamento em todas as farmácias de Pedro Leopoldo. Não encontrou. Recorreu a Belo Horizonte. Nada. Ao fim de 2 semanas, comunicou à progenitora desencarnada o fracasso da busca. Dona Maria sorriu e informou: não precisa viajar, meu filho, em semelhante procura. Você poderá obter o remédio em casa mesmo. A água da paz pode ser a água do pote. Quando alguém lhe trouxer provocações com a palavra, beba um pouco de água pura e conserve-a na boca. Não a lance fora, nem engula. Enquanto perdurar a tentação de responder, guarde a água da paz, banhando a língua. O médium baixou então os olhos desapontado. Compreendera que a mãezinha me chamava o espírito a lição da humildade e do silêncio. Olha só que lição. Que lição. Como os antigos falavam para nós, conta até 10, conta até 100 antes de responder. E Dona Maria João de Deus falou com ele: fique com a água, né? Banhe a tua língua antes de responder. A gente até lembra do filme Nosso Lar, com o André Luiz, botava água ali na boca e ele tinha que segurar, não podia engolir. Perfeitamente. Não é? E outro caso interessantíssimo é a medicação pela fé, que está no livro Lindos Casos de Chico Xavier, de Ramiro Gama. Eu recomendo também. Ai, que excelente dica. Uma moça abatida... Repete de novo o nome do livro para gente. Claro, Lindos Casos Isso, mostra a capa. Xavier, Ramiro Gama. Excelente. Ramiro Gama. Excelente. Esse livro é muito interessante porque ele tem vários casos que vão fazer assim um bem para nós imenso e vão nos fazer meditar e refletir. E vão nos fazer conhecer melhor o grande médium que foi Chico Xavier. São casos curtos e vale a pena. Vale a pena. A Água da Paz já é do livro dele. Mas tem aqui a medicação pela fé, que eu acho interessantíssimo. Diz que tinha uma moça muito abatida com acesso de tosse, que chegara ao Luiz Gonzaga com uma receita médica. Ela estava tuberculosa. 2 hemoptises já haviam surgido como horrível prenúncio. O doutor indicara remédios. Entretanto, Chico, disse a doente, o médico me atendeu e aconselhou-me a usar essa receita por 30 dias. Mas eu não tenho dinheiro. Você poderia me arrumar algum, Chico? O médium respondeu com todo aquele carinho: minha filha, hoje não tenho. E meu pagamento no serviço ainda está longe. Que devo fazer? Estou desarvorada. Chico pensou e disse-lhe: você peça à nossa Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, né? Socorro, e o socorro não lhe faltará. A que horas você deve fazer a medicação? De manhã e à noite. Então você corte a receita em 60 pedacinhos. Eu lembro dessa. Deixe um copo de água pura na mesa, olha a água de novo, em sua casa, e no momento de usar o remédio, rogue a proteção de Maria Santíssima. Tome um pedacinho da receita com a água abençoada em memória dela. E repetindo isso 2 vezes por dia, no horário determinado, sem dúvida, pela fé, você terá usado a receita. A enferma agradeceu e saiu. Passado um mês, a moça surgiu no centro, corada e refeita. Oh, é você, disse o médium. Sim, Chico, sou eu.
pediu socorro de Nossa Mãe Santíssima, engoliu os pedacinhos do papel da receita na hora certa e estou perfeitamente boa. Então, minha Essa é ótima. vamos render graças a Deus. E passaram os dois a oração agradecendo a Maria Santíssima. E diz que quando o pai de Chico casou pela segunda vez com Dona Cidália, eles eram muito pobres. E Dona Cidália, então, né, reuniu os filhos lá de Dona Maria João de Deus, levou todos para morar com ela e viu que para matriculá-los, para colocá-los na escola, era muito difícil, as coisas eram muito caras. E ela resolveu fazer uma horta para que os meninos ajudassem e vendessem, né, aquilo que fosse produzido pela horta. E só que eles saíam para vender, para trabalhar e tudo. E aí, nesse livro do Ramiro Gama, tem uma história fantástica, a história da chave. Olha que exemplo para nós. Com a saída do chefe da casa e dos filhos mais velhos para o trabalho, e com a ausência das crianças na escola, Dona Cidália era obrigada, por vezes, a deixar a casa a sós, porque devia buscar lenha à distância. Olha só, hein? E ela conseguiu, graças à horta, matricular todo mundo, né? Comprar material escolar e tudo. Aí começou uma dificuldade. Certa vizinha, vendo a casa fechada, ia ao quintal e colhia as verduras. A madrasta bondosa preocupou-se. Sem verduras, não haveria dinheiro para o serviço escolar. Dona Cidália observou e ficou sabendo quem lhe subtraiu os recursos da horta. Entretanto, repugnava a ideia de ofender uma pessoa amiga por causa de repolhos e alfaces. Chamou então o Chico e lembrou: meu filho, você que às vezes encontra o espírito de Dona Maria, por favor, peça-me um conselho. Nossa horta está desaparecendo e sem ela, como sustentar o serviço da escola? Chico procurou o quintal à tardinha e rezou como de outras vezes. A mãezinha apareceu. O menino contou-lhe o que se passava e pediu-lhe socorro. Dona Maria então lhe disse: olha que coisa linda. Você, Chico, diga à Cidália que realmente não devemos brigar com os vizinhos, que são sempre pessoas de quem necessitamos. Será então aconselhável que Cidália dê a chave da casa à amiga que vem talando a horta, sempre que precise ausentar-se, porque desse modo a vizinha, ao invés de prejudicar os legumes, nos ajudará a tomar conta deles. Dona Cidália achou o conselho excelente e cumpriu a determinação. Foi assim que a vizinha não mais tocou nas hortaliças, porque passou a responsabilizar-se pela casa inteira. Que grande sabedoria, né? Que grande sabedoria. E a vizinha se sentiu responsável por toda a casa. Por toda a casa. E não sou mais... O ímpeto das pessoas é partir logo para a briga, né? E ela não, ela arrumou uma forma de conciliar. Olha que bacana, que exemplo. A Cidália pediu ao Chico que se dirigisse a Dona Maria João de Deus e pedisse um conselho. Coisa maravilhosa, né? Maravilhosa. E também uma lição de humildade, né? Pedir um conselho. E aceitar e cumprir o conselho. E seguir o conselho. Muito bom. Paulo, também tem muitas histórias bacanas também de Chico com Emmanuel, né? E na época que ele psicografa aquela obra maravilhosa de Paulo Estevam, graças a Deus eu tive a oportunidade de ir lá na Fazenda Modelo, em Pedro Leopoldo, aonde ele psicografou essa obra maravilhosa, uma dádiva, né? Paulo Estevam. Tem um episódio ali de um sapo, não tem? Está em Chico Xavier, Os Amigos dos Animais, do Carlos Bacelli.
Lindo, Ah, lindo, lindo. Se você permitir, eu vou ler, porque é tão bonito para a gente não perder pode nada. ler, pode ler. Chico Xavier, Paulo Estevão e o Sapo. Olha O só. sapo, é. Contou-nos o Chico que a recepção do livro Paulo Estevão, editado pela FEB, durou 8 meses. Todos os dias, com exceção de domingo, depois do expediente no escritório da Fazenda Modelo, em Pedro Leopoldo, ele descia para o porão da casa do senhor Rômulo Joviano, seu chefe, e se punha a trabalhar na psicografia. Olha que coisa linda. É. Começava por volta das 17h15 e, por vezes, ia até a 1h da madrugada. O trabalho se dividia em 3 partes. Ele psicografava, passava a limpo e depois datilografava. Naquele tempo, né, a máquina da datilografia, que o senhor Rômulo lhe emprestava, já que o Chico não possuía uma. Apesar de rigoroso, o senhor Rômulo era muito bom para o Chico. Além da sua esposa, todas as noites, mandar que a empregada lhe servisse um lanche no porão, ele determinava que o funcionário de plantão levasse o Chico em casa de charrete, desde que pela manhã, pontualmente às 7h, ele estivesse firme no serviço. O mais interessante é que o Chico nos conta a seguir. Quando comecei a psicografar o Paulo Estevão, todas as noites aparecia um enorme sapo no porão. A princípio, dizia o Chico, não estimava a sua companhia, pois Emmanuel foi me explicando que ele era uma forma de transição entre outras espécies animais. Olha só, gente, uma forma de transição entre outras espécies animais, também evoluindo como nós para Deus. E acabei por me habituar com a sua presença. Durante o período, esses 8 meses que durou a psicografia de Paulo Estevão, o sapo, toda noite, estava Toda noite estava porta. à porta. O sapo entrava e ficava quietinho do lado do Chico. Ficava quietinho no cantinho, E o Chico disse que o Paulo Estevão, óbvio, emocionou muito ele, e que ele chorou quase durante os 8 meses que levou para escrever esse livro. Ele via a cena toda, né? Não é? E diz ele que quando terminou, ele viu que o espírito, que também estava sempre presente, começou a desmontar uma espécie de painel que, de certa forma, transformava aquele porão numa cabine que me isolava de todo o ambiente externo. E o Chico começou a sentir saudades. E aí viu pegadas luminosas de Emmanuel caminhando e deixando o porão. E ele, tão emocionado, só ele e o sapo, fez uma prece sentida e agradecendo por aquilo tudo que foi ofertado a ele. Então, ele ajoelhado, com o sapo ao lado, e ele agradeceu o sapo, que me fitava com os olhos imóveis, dizendo: irmão sapo, a graça divina há também de brilhar para você. Por alguma razão que não conheço, você esteve aqui comigo nesses 8 meses. Que Deus o abençoe em seus caminhos. Daquele dia em diante, o sapo desapareceu. E o Chico volta no dia seguinte para ver se encontra o sapo. Nunca mais aquele sapo ficou na porta do porão. E ao terminar a narrativa, o Chico tem o rosto banhado de lágrimas. Que médium, né? Quando é lindo, né? Quando a gente coisa linda. Visita, eles contam para a gente essa história lá. E ele, né, conta para a gente que nesses 8 meses é como se ele estivesse participando lá, né, naquele momento do Evangelho, naquele momento de Paulo de Tarso, etc. Como se ele estivesse no filme participando disso. E parafraseando Francisco de Assis, né? Irmão sapo, porque para ele
Todas as criaturas eram irmãs para E o Francisca. Chico tinha um amor imenso pelos animais. Imenso Tinha. pelos animais. Tinha gatos, cães. É, Eu tenho uma história interessante que história com. Chico falava muito sobre reencarnação de animais. Isso é para a Ah, gente um conforto, é um consolo, que a gente sabe que os animais, né, não desaparecem, permanecem, são atendidos e reencarnam como animais, às vezes, na nossa família. Então, tem um episódio aqui no mesmo livro, Chico Xavier, o Amigo dos Animais, a reencarnação de Nando. Diz que o Chico tinha um gato que miava de uma maneira muito estranha, uma maneira muito rouquenha. E um dia, uma senhora visitando o Chico falou com ele: Chico, que coisa estranha, Chico. Por que esse gato mia desse jeito? O Chico virou para ela e disse: minha senhora, não se preocupe. Esse é o Nando. Ele morreu com uma espinha de peixe atravessada na garganta e reencarnou com essa rouquidão. E aí, o Chico costumava dizer o seguinte, que geralmente os animais de estimação, quando desencarnam, tornam de preferência a reencarnar junto de seus antigos donos. Hoje a gente chama de tutores. Que os espíritos que deles cuidam procuram encaminhá-los a fim de que voltem ao rol de suas afinidades. A reencarnação dos animais, né? Reencarnam como os animais na nossa família, voltam aqueles que os amavam. Muito bonito, né? Muito bonito mesmo. Você já ouviu falar numa das histórias das formigas com as flores? Se eu não me engano, com as rosas? Já ouvi que o Chico conversou com a formiga e disse Conversou com as formigas. que se elas continuassem a cortar as folhas, o Valdo Vieira ia colocar veneno. Então, ele pediu às formigas que deixassem as roseiras em paz. E no dia seguinte, as roseiras foram embora. E o Chico falou, só ficaram aquelas recalcitrantes, pouquíssimas formigas, né? E tem um caso muito interessante, Sheila, não sei como é que está o nosso tempo. Pode falar. O caso da boneca. Diz que existia uma cadelinha da raça Fox, de uma família muito amiga do Chico Xavier. E sempre convidava o Chico para almoçar na casa deles. E quando o Chico chegava, a boneca, né, essa cachorrinha encarnada, vinha e lambia o Chico, ficava no colo do Chico, e o Chico dizia, boneca, eu estou com tantas pulgas, com tantos piolhos, tire aqui de mim. E depois ia fazer sua asepsia, ia almoçar, e a boneca ficava do ladinho dele ali. Um dia, a boneca desencarna. Quando o Chico esteve em São Paulo, uma família amiga presenteou o Chico com uma cachorrinha igual à boneca, uma foxinha igual à boneca. Só que quando essa cachorrinha viu o Chico, ela se atirou aos braços do Chico e começou a lamber o rosto do Chico como a boneca fazia. E as pessoas que conheciam, né, a boneca, conheciam o caso, falaram, Chico, é a boneca voltou. Aí o Chico falou assim, não, meus amigos, não é a boneca, mas o espírito da boneca está aqui presente. Nossa. Ensinando, intuindo essa filhotinha a fazer aquilo que ela fazia comigo. Olha só que coisa linda. E aí o Chico coloca, emocionante, Chico, né? Quando nós amamos nosso animal e dedicamos a ele sentimentos sinceros, olha só, ao partir, os espíritos amigos o trazem de volta para que não sintamos tanto a sua falta. É a boneca que está aqui sim, ela está ensinando a essa filhotinha os hábitos que me eram agradáveis. Nós, seres humanos,
Estamos na natureza para auxiliarmos o progresso dos animais, na mesma proporção que os anjos estão para nos auxiliar. Por isso, quem chuta ou maltrata um animal é porque ainda não aprendeu a amar. Grande Chico Xavier, né? Grande Chico Xavier. Quem maltrata um animal ainda não aprendeu a amar, é verdade. É isso aí. Nossos irmãos em evolução. Nossos irmãos isso em mesmo. evolução, né? E, Paulo, eu ia te pedir para você contar a história da Edelweiss, que é a florzinha que Chico amava. Eu não sei se vai dar tempo, porque eu queria também te pedir para contar a história da garça, para a gente poder encerrar o programa. Que ele gostava da flor Edelweiss, não é? E a irmã Sheila, ela materializa para ele, não é isso a história? Exatamente, exatamente. Você contou a história. Agora, essa de Chico e a garça, pena que nós temos pouco tempo. O dia que você quiser, a gente faz a segunda. Não, dá tempo de contar da garça. Da garça? Então tá. Eu acho que nós vamos ter que fazer um programa parte 2, hein, Paulo? Porque é muita história para contar do Chico. Sobre o Chico com satisfação. História, então vamos lá. Chico Xavier e as garças. Historiador também está no livro Chico Xavier, Os Amigos dos Animais, do Bacelli. Recomendo. Tem outro também, que eu acho que é o Voo da Garça. Eu acho que é o Voo da Garça. Não fala que eu vou fazer uma surpresa para eles, tá bom? Não vou falar não, estou querendo ver o nome do livro, que eu tenho ele, mas eu não coloquei aqui. É isso mesmo, o Voo da Garça. Tá? Conta a história do Chico Xavier até 1959, o período que ele viveu em Pedro Leopoldo, aí narra também essa passagem da vida dele. Conta então, Paulo, para gente. O historiador e poeta Pedro Leopoldense José Issa Filho, de formação católica, em sua obra Coisas do Reino de Pedro Leopoldo, imagina que livro maravilhoso, né? Adquiri. No capítulo 3, transcreve emocionante depoimento de Satomásia, uma senhora simples, tida como curandeira, que presenciou o curioso fenômeno envolvendo um bando de garças no dia reticências. Vocês vão descobrir. No fim do mês de março de 1910, começaram a aparecer garças naquela várzea, as quais se foram misturando com os lírios. Palavras de Satomásia. E da ponte, a gente via um branco que não se movia nem mudava de lugar. No dia, reticências, o branco dos lírios e das garças cobriu toda a várzea. E foi na manhã desse dia, bem cedo, que as garças embranqueceram vários trechos do azul do nosso céu, voando aos bandos, sem a menor pressa, num ritual de graças e beleza, com as penas refletindo a luz do sol, espalhando o suave perfume dos lírios da fazenda modelo pelo povoado de Pedro Leopoldo. E Satomásia continua. Foi a manhã mais bonita que vi em toda a minha vida. E eu já vi as manhãs de mais de 30.000 dias. À tarde, as garças voltaram a voar sobre o povoado, levando em suas penas o perfume dos lírios. E só retornaram ao ponto de onde saíram quando o sol começou a se esconder no horizonte. E Satomásia. Quem abriu a janela naquela noite viu o céu como se ele estivesse atrás de um vidro de cristal. Olha que coisa linda! Com as estrelas mais próximas da terra e brilhando mais que em outras noites. E sentiu no vento um suave perfume de lírio. No dia seguinte, as garças aos poucos, como chegaram, começaram a deixar aquela várzea. E só ficaram ali umas poucas delas e uns poucos lírios. Eu já estou me emocionando aqui. Ainda hoje,
podemos ver naquela região um pequeno número delas, com certeza, descendentes das garças que sobrevoaram a cidade no dia 2 de abril de 1910, dia em que Chico Xavier nasceu. Nasceu. Que espírito era esse, meu Deus? Gente, que espírito era esse? E Satomásia concluía explicando que aquelas garças tinham aparecido em nossa terra para festejar com seus voos e o perfume dos lírios o nascimento de Chico Xavier. Que espírito é esse, né? Os lírios de Pedro Leopoldo nunca floriram com tanta vontade como naqueles dias. Meu Deus do céu. Graças a Deus. Ai, graças a Deus, Paulo. Paulo, terminar o nosso programa com essa passagem nos emociona e a gente agradece muito, viu? Muito bom. Eu agradeço a todos vocês pelo carinho que têm, pela Associação Espírita Obreiros do Bem, por todos nós, pela ajuda que nos deram para que a gente recuperasse aquela encosta, né? Agradecendo ao CERJ, aos seus, 12º, o seu de Teresópolis, Petrópolis, a você, a uma causa nobre que foi, né, preparada pela Cristiane Drux, a Márcia Cupelo, do 12º, Márcia Cupelo, tanto amiga. Um abraço para ela. Um abraço para todos e muito obrigado por esse convite que nos proporcionou falar sobre esse espírito, né, grandioso, esse espírito de muita evolução que foi Chico Xavier, que é o Chico Xavier. Muito obrigado. Muito obrigada, Paulo. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Amigos ouvintes, muito obrigada também sempre pela companhia de vocês. Vocês estão sempre conosco aqui com a rádio, né? E desejamos a todos votos de muita paz, que vocês tenham uma boa semana e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até semana que vem.